do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vim trazer uma palavra vinda do coração de Deus que se encontra no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo a Romanos, que fala sobre os fracos e os fortes na fé. Porque quem está forte na fé deve fortalecer os fracos em vez de julgar. Nós devemos estar fortalecendo um ao outro. Não devemos evitar contendas, falatórios, fofoca. Nós devemos levantar um ao outro. Tem que ter mais amor, inclusive no meio dos cristãos. Porque como a gente é conhecido, que a gente é discípulo de Jesus pelo amor que sentimos um pelo outro. É o amor que faz a diferença. Porque Deus, Ele é amor. A palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Porque essa igreja de Romanos, para Paulo ter escrito isso, devia ter muito julgamento entre os irmãos. O irmão julgava o outro, porque um era mais forte, tinha mais fé, ou se achava melhor porque tinha mais dons espirituais, ou por a sua condição financeira, se sentia mais fraco que o outro irmão. E Paulo estava falando que um irmão deve receber o outro em amor e que nós devemos suportar um aos outros, evitando contendas e falatórios. Então vamos entrar na palavra Romanos capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebe-o, não com contenda sobre dúvidas. Enfermo na fé quer dizer aquela pessoa que está fraca, que não está mais indo nos cultos como ia antigamente, não está orando, não está buscando a face de Deus, está fraco, está desanimado. E o que o apóstolo Paulo estava ensinando para o receber, não com contendas ou dúvidas. Dúvidas é ficar aquele falatório. Por que será que o irmão não está indo na igreja? Por que será que o irmão não quer cantar mais? Por que será que o irmão não quer pregar mais? Por que o irmão não sai mais de casa? Ficar com dúvidas, querendo questionar o que está acontecendo na vida do irmão. E o apóstolo Paulo estava falando, não em contendas sobre dúvidas. Nós não devemos ter dúvidas sobre a vida do irmão, ficar colocando dúvidas sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Os que estão fortes na fé devem fortalecer os que estão fracos. Porque olha aqui no versículo 2. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Porque alguns judeus que se convertiam, eles não comiam coisas que eram condenadas por Deus no Antigo Testamento. Então eles condenavam os outros irmãos que comiam de tudo, que eram gentios. Então os judeus, eles se sentiam superior aos irmãos que não eram da descendência sanguínea de Abraão. Mas todos nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Então eles se sentiam melhor do que os gentios que não pertenciam à descendência de Abraão. O que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 3. O que não come, despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come. Porque Deus recebe por seu. É o que Deus estava falando. Que nenhum deve julgar nem desprezar o outro. Os judeus não deviam desprezar os gentios, nem os gentios os judeus. Porque Deus recebeu a todos em Jesus Cristo. E que o apóstolo Paulo estava falando, o que come não despreza o que não come. Então, resumindo o que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Romanos, para os irmãos de Romanos, cada um cuide da sua vida. E se o irmão estiver fraco, em vez de a gente acabar de empurrar ele para fora da igreja de vez, nós devemos o trazer para a igreja, o receber, sem julgamento, sem desprezo. Porque quando a pessoa está fraca, talvez porque ela errou, aí quanto mais julgamentos, mais contendas, mais dúvida que vão falar sobre aquele irmão, mais fraco ele vai ficar. Então nós que estamos saudáveis na fé, nós que estamos firmes, nós devemos receber os que estão enfermos, os que estão fracos na fé, sem julgamento. Nós devemos suportar um aos outros. É isso que Deus está falando essa tarde para o nosso coração. Então, não vamos julgar nossos irmãos. Glórias a Deus, aleluias, porque cada um tem sua vida com Deus, gente. A salvação é individual. E quem vai julgar é só Deus. E Ele julgará mesmo. Amém? Fiquem com Deus.